Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje vamos inserir o Spring Login no Microservices de envio de e-mails. Vamos ver sobre como que funciona o padrão de logs no Spring, bibliotecas de login como o Log4j2, como entender e implementar os níveis de log como info, warn, error, trace e debug, logs estruturados, isso tudo na prática. Então, continue por aqui e acompanhe todo este conteúdo bem objetivo que eu preparei sobre login com Spring em microservices. Bom, implementar login é essencial em qualquer aplicação. E quando temos uma arquitetura de microservices, ainda mais precisamos de logs que sejam sugestivos, significativos, logs que estejam estruturados e disponíveis para que a gente consiga ter um controle maior, um monitoramento destes serviços, das requisições, dos processos, das regras de negócio, das comunicações que estão acontecendo a todo tempo em cada um desses microservices dentro de uma arquitetura. Então, vamos começar aqui neste vídeo implementando o Spring Login no microservice de envio de e-mail e também no decorrer deste vídeo eu vou pontuando boas práticas e padrões de login em arquiteturas de microservices. Então, vamos começar e colocar a mão na massa. Primeiramente, eu quero explicar, mostrar um rápido overview de qual que vai ser o microservice que vamos utilizar para implementar, então, os logins. Então, vocês podem ver que aqui eu já estou com o IntelliJ aberto, E o microservice que vamos utilizar vai ser o microserviço de envio de e-mail, que inclusive eu já trouxe conteúdos anteriores aqui no canal, onde já fizemos toda a construção desse microserviço do zero, todo o passo a passo. Então, já implementamos API REST neste microservice, também já inserimos ali comunicação assíncrona com mensageria e RabbitMQ. Estamos utilizando o projeto Spring Mail com o SMTP do Gmail para fazer esse envio desses e-mails. Então, aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente, Mas só assim para colocar uma abordagem genérica, ele é como se fosse um microservice com a funcionalidade específica de envios de e-mails dentro de uma arquitetura, onde qualquer um dos demais microservices dessa aplicação, quando tiver a necessidade de enviar um determinado e-mail, eles podem então enviar uma solicitação para este microservice. Como, por exemplo, quando o microservice de gerenciamento de usuário receber um novo usuário na plataforma, ele pode enviar uma solicitação para o nosso microservice de e-mail, enviar um e-mail de boas-vindas ou enviar um e-mail de confirmação de e-mail para esses usuários, entre outras coisas. Então, só para ficar um pouco mais fácil e a gente já começar a ficar mais familiarizado com este código, Como eu falei anteriormente, a gente já criou aqui o nosso controller, já temos então um método post que recebemos e-mails, temos também aqui o método get para listar a listagem de e-mails e também um determinado e-mail em específico. E este microservice ele também recebe solicitações via mensageria. Então a gente já criou anteriormente um consumer, Já determinamos aqui qual fila que vai receber essa solicitação. Isso tudo já está integrado com o RabbitMQ. Bom, e aqui no nosso service é onde temos a regra de negócio, que faz então este envio de e-mail, onde tudo está dentro desse método anotado com @transactional, porque se caso algo der errado, ele faz então todo este rollback. Então, neste método sendMail, a gente primeiramente monta o Simple Mail Message, que faz parte do projeto Spring Mail, e a gente faz esse envio de e-mail e depois, ao final, a gente salva este e-mail no banco de dados, certo? Então, vai ser este microservice que vamos começar a implementar aí login. Bom, mas antes de mais nada, eu deixei aberto aqui, eu quero mostrar para vocês, na própria documentação do Spring, toda a parte de login. Então, aqui depois vocês podem acessar, ver mais no detalhe, como que o Spring funciona com
o tratamento de login. Então, ele já traz aqui configurações utilizando logback, utilizando também do log4j2, que é o que vamos utilizar aqui. Então, eu quis trazer aqui para vocês depois darem uma olhada nessa documentação. Mas, a nível de curiosidade, o Spring, ele já traz, né, como default, a biblioteca logback. Então, quando a gente inicia um projeto Spring Boot, por exemplo, ou quando a gente utiliza, né, o Starter ou Starter Web, que é a dependência, né, web para a gente criar aplicações web, como vocês podem ver aqui no nosso arquivo pom.xml deste microservice, estamos aqui utilizando o Starter Web. Então, quando o Maven ele vai baixar as dependências desse projeto, aqui vamos expandir aqui para dar uma olhada nas subdependências que já vêm prontas para uso. Então, vocês podem ver que, por enquanto, a gente não tem nenhuma dependência relacionada a login aqui no nosso arquivo pom.xml, mas mesmo assim, o Maven, ao iniciar, ao baixar e preparar todas essas dependências, ele já trouxe aqui as dependências do logback. Olha só, logback classic, logback core, entre outras dependências relacionadas a log, como o SL4j, aqui embaixo também o Starter Login. Então, quando estamos utilizando do Starter do Spring, e principalmente quando estamos utilizando do Starter Web, né? Esses projetos, eles internamente, eles já precisam desses logs. Então, o Maven já baixa todos esses outros projetos relacionados a login, né, como subprojetos aí, e já deixa pronto para o uso. Então, o Spring, ele já traz como default o logback. Mas, nesse vídeo, né, a gente vai utilizar uma outra biblioteca de log, que é o log4j2. Inclusive, aqui na documentação, aqui embaixo, ele também mostra todas as configurações que temos que fazer para incluir e também para utilizar do log4j2 no nosso projeto Spring Boot. Então, vamos voltar aqui na aplicação. Bom, para isso, né, vamos ter que inserir a dependência do log4j2 aqui no arquivo pom.xml. O log4j2, ele é uma das bibliotecas mais utilizadas, né, quando se trata de logs em Java. É uma biblioteca muito performática, ela possui várias das features do logback, mas também conta com mais melhorias. Então, com o log4j2, por exemplo, a gente consegue utilizar de expressões lambdas, ela possui várias maneiras de configurações customizadas, também tem otimização do garbage collector, entre outras coisas. Então, é muito utilizada aí pelas empresas e também vamos utilizar do log4j2 aqui nessa implementação de login no nosso microservice de e-mail. Então, para começar a utilizar, a primeira coisa que precisamos fazer é incluir essa dependência no arquivo pom.xml. Só lembrando, se a gente quisesse utilizar o default do Spring, que é o logback, não precisaria incluir dependência alguma, porque já temos aqui todos os projetos com relação ao logback já prontos no nosso projeto. Mas como vamos utilizar do log4j2, aí precisamos inserir aí mais essa dependência no nosso arquivo pom.xml. E é exatamente o que eu vou fazer então aqui. Então, que logo abaixo, né, da dependência web, eu vou inserir a dependência Spring Boot Starter log4j2. Bom, assim o Maven ele vai baixar aí todas as dependências e subdependências, né, do log4j2, com referência ao Apache Commons Login. Bom, mas como já vimos anteriormente que já temos projetos de logs aqui no nosso microservice, para evitar conflitos, vamos ter que excluir estes projetos, né, essas dependências defaults do Spring com relação ao login. Então, aqui dentro da nossa dependência Spring Boot Starter Web, eu vou colocar aqui a exclusão do Spring Login. E assim ele vai remover tudo com relação ao logback, por exemplo. Para depois a gente, então, contemplar apenas as dependências relacionadas ao log4j2. Então, aqui, logo abaixo do Artifact ID, eu vou colocar exclusão, né,
com relação ao Spring Boot Starter Login. E agora que está tudo ok, vou acionar o Maven aqui para fazer essa exclusão e também para baixar todas as dependências necessárias do Log4j 2. Agora que o Maven terminou aqui já de baixar as dependências, a gente pode olhar que todas aquelas dependências anteriores aqui relacionadas ao logback já sumiram, né? Então, ele já fez essa exclusão. E agora vamos ver aqui embaixo se ele inseriu as dependências com relação ao Apache Login do Log4j. Olha aqui, a gente então já vê que todas as dependências do Log4j já estão aqui presentes. Log4j2 aqui embaixo, né? Starter Log4j2. Ok, então agora o nosso projeto, né, já está pronto para a gente fazer o uso deste login no nosso microservice de e-mail. Vou fechar aqui para ficar um pouco mais fácil nessas classes que a gente não vai utilizar por enquanto, para a gente começar a primeiro discutir os níveis de logs. Bom, então a primeira classe que vamos implementar alguns logs para testes e também para a gente discutir estes níveis de logs vai ser no nosso e-mail controller. Então, antes de mais nada, para a gente conseguir aí definir estes níveis, definir cada um desses logs, vamos precisar iniciar aqui uma instância de logger. Então, aqui em cima, eu vou definir o logger. Este logger, vou fazer o import aqui, é com relação ao Apache Login4j. E agora, então, a gente vai utilizar do log manager .getLogger. Qual que é a classe que vai estar gerando este log, né? Então, vai ser o nosso e-mail controller. .class aqui ao final. E agora a gente pode, então, definir os nossos logs utilizando do logger. Bom, para isso, para a gente primeiro discutir com relação a esses níveis de logs, vocês podem ver que aqui eu tenho um método que com a URI /e-mails, esse método ele lista todos os e-mails que estão salvos na nossa base de dados. Então, eu vou utilizar deste método para a gente depois acionar ele via Postman e a gente conseguir visualizar ali no console estes níveis de logs que vamos definir agora, daqui em diante. Então, o primeiro deles, né, eu vou utilizar então do logger, que acabamos aqui de iniciar. Você pode ver que ele já mostra aqui uma lista, né, desses níveis de logs. Vamos começar pelo nível trace, onde aqui dentro vamos colocar uma mensagem com o nome do nível, né? Que no caso é o trace. Então, utilizamos de log do nível trace quando a gente deseja obter um nível de log com um detalhamento muito grande, né? Algo bem minucioso, porque quando a gente utiliza do nível trace, a gente vai ter uma visualização bem mais profunda do que está acontecendo. Bom, o próximo nível de log vai ser o nível debug. Mesma coisa, que vamos colocar uma mensagem debug para depois ficar visível, né, de uma forma mais simples no console. E o nível debug a gente vai utilizar principalmente quando estamos no ambiente de desenvolvimento, no ambiente de staging, porque neste nível debug, né, este log a gente vai definir informações que são essenciais durante o desenvolvimento, né, informações importantes e relevantes para os desenvolvedores durante determinada implementação de uma feature, por exemplo. Então, ele também traz um nível de detalhamento bem grande, bem detalhado também. Bom, o próximo nível vai ser o nível info. Bom, o nível info, né, são logs que também têm informações úteis, informações importantes, mas neste nível, ele não traz tantos detalhes quanto comparado ao nível debug e também ao nível trace. Então, geralmente, né, os níveis
info a gente determina para logs em produção, que já tem aí informações suficientes para a gente visualizar o que está ocorrendo aí nas aplicações e em cada microservice, em cada processo. E seguindo agora, vamos definir o log warn. Este log warn, ele não chega a ser um erro, ele indica alertas. Então, quando a gente tiver algum tipo de conflito ou perda de dados secundários, por exemplo, aí a gente pode definir como warn, né, para mostrar para o controle, para o monitoramento aí desses logs, que algo está em estado de alerta, né? Para a pessoa ali que estiver monitorando ficar mais no estado de alerta. E depois disso, então, a gente tem, né, depois do warn, que é um estado de alerta, a gente tem um log específico para erros. Então, aqui também vou definir o log error. Então, o error é realmente quando ocorre algo inesperado dentro da aplicação. Se estamos utilizando um block try-catch, por exemplo, se é lançada uma determinada exception em uma parte do código e essa exception ela vai para o bloco catch, né? Então, neste momento, a gente pode ali definir esses logs do tipo error, também criar alertas para mostrar aí para o sistema que algo não saiu como esperado. Houve uma falha, houve algum outro tipo que gerou essa exceção. E por fim, agora a gente tem um outro nível de log, que é o nível fatal. Vou colocar. Este nível, né, fatal, é quando ocorre um erro bem crítico, ou, por exemplo, quando uma funcionalidade fundamental do sistema para de funcionar. Então, quando isso afeta o sistema como um todo. Então, neste caso, temos esses logs, né, no nível fatal. Então, esse daqui são os níveis aí que a gente pode utilizar, dependendo do caso, dependendo do que estivermos implementando, também do negócio, né? E uma boa prática é que a gente utilize esses logs, né? Por exemplo, log info, log warn, log error em cada um desses casos, né? Para deixar isso bem explícito e depois, na hora que formos fazer esse monitoramento, todo esse controle, a gente conseguir identificar o que realmente está acontecendo dentro da aplicação ou acontecendo dentro de cada um desses microservices. Bom, então agora que já definimos aí estes loggers do tipo trace, debug, info, warn, error e fatal, eu vou subir a aplicação para a gente então visualizar isso no console. Então aqui eu vou subir a aplicação. Lembrando, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês sempre serem notificados quando eu postar conteúdos como esse. Então é só clicar aqui no botão abaixo do vídeo, se inscreva para vocês não perderem nenhum vídeo que eu trouxer aqui no canal. Bom, então a aplicação já subiu. E agora, então, eu vou aqui no Postman. Já temos aqui alguns endpoints, né, que eu já deixei pronto nos vídeos anteriores. Então, lembrando que eu vou deixar aqui o link, né, dessa playlist onde a gente construiu este microservice do zero, também iniciou aqui este CRUD. Então, vocês depois vão poder acessar, se quiser começar aí a construção do microservice de envio de e-mail do zero. Então, aqui já temos mapeado essa requisição via GET para a gente obter a listagem, né, de e-mails. Então, eu vou acionar este endpoint e agora a gente vai voltar aqui no console para dar uma olhadinha, né, o que aconteceu. Olha só. Então, a gente viu que ao enviar uma requisição via GET para e-mails, né, para o método GET ao e-mails, ele printou aqui no console logs de info, warn, error e fatal. Só que aqui a gente pode visualizar que algo está um pouquinho fora do esperado, né? Porque eu defini não só os logs info, warn, error e fatal, mas também os logs trace e debug. E por que isso não apareceu aqui no console? Porque o Spring, ele trabalha como default o nível info. Então, tudo que é do nível info para baixo, ou seja, info, warn, error e fatal,
ele vai mostrar, seja no console ou seja em arquivos de logs. Mas uns níveis mais detalhados, como debug e trace, se a gente quiser então visualizar estes logs, vamos ter que customizar os arquivos, né, e também as configurações default do Spring para mostrar para ele que queremos visualizar também os logs do tipo debug ou os logs do tipo trace. E como que fazemos isso? Vamos fazer uma pequena configuração no nosso arquivo application.properties. Então aqui a gente já tem algumas configurações do SMTP do e-mail, né, que este microservice envia utilizando aí do Gmail. Também temos configurações da base de dados, de conexão com o RabbitMQ. E logo aqui abaixo vamos incluir uma configuração com relação ao nível de log desejado para essa aplicação. Bom, para isso, vou parar aqui a aplicação. Lembrando que essa configuração podemos fazer tanto via arquivo de propriedade ou também durante a execução via command line, no Maven, por exemplo. Então aqui vamos utilizar do arquivo application.properties, onde eu vou definir o login level, né, o nível deste log. Então tem algumas formas de definirmos, né, qual que vai ser o nível de log. Aqui, o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é a definição deste nível com relação ao pacote. Então, vocês podem ver que eu utilizei aqui o login level .com.ms.email, que é com relação aos pacotes aqui, onde estão todas as classes que estamos implementando. Classes de configuração, consumer, controllers, DTOs, models, entre outras coisas. Então, com relação, né, a todas as classes, a todos os métodos, tudo que foi definido de log dentro deste pacote, vamos então conseguir uma visualização do tipo trace. Então agora vou executar novamente aqui a aplicação para a gente fazer o mesmo teste que fizemos anteriormente e ver se agora a gente vai conseguir visualizar estes níveis trace e debug. Então aqui, como o debug está abaixo do trace, né, ele vai ter que mostrar todos os logs definidos aqui, trace, debug, info, warn e assim por diante, certo? Se a gente tivesse definido o nível debug, ele mostraria do debug para baixo, mas como definimos o trace, então ele vai definir trace, debug, info, warn, error e fatal. Bom, vamos agora subir a aplicação. A aplicação subiu, agora aqui eu vou limpar o console para ficar mais fácil de visualizar. Vou voltar aqui no Postman, enviar a mesma requisição. E agora, olha só. Agora sim, a gente conseguiu visualizar os níveis trace e debug também. Então, trace, debug, info, warn, error e fatal, certo? Porque estamos considerando o e-mail controller que está dentro do pacote com.ms.email. Agora, uma outra forma que temos também de definir estes níveis de log é com relação à raiz principal do projeto, por exemplo. Então, aqui vamos definir que o login level do root, ou seja, da raiz do projeto, vai ser debug. E dessa forma, vou comentar aqui em cima, este daqui, e dessa forma, debug, que tem um nível de detalhes bem maior, né, ele vai envolver não só os pacotes das classes que estamos criando, mas como definimos root, vai envolver todas as classes do framework, por exemplo. Então, a gente vai visualizar que na hora que a aplicação ela for subir, vamos ter ali um nível de detalhe bem mais minucioso. Vou parar aqui a aplicação para a gente conseguir visualizar como que isso vai ocorrer. Agora eu vou expandir aqui o meu console só para a gente visualizar este nível de detalhamento. Então, olha só, vocês podem ver que aqui o log, né, que estamos vendo é um log bem mais detalhado do que aquele log convencional que a gente costuma visualizar quando subimos uma aplicação Spring, porque quando não estamos utilizando, né, de customização, o Spring ele leva o nível, ele considera o nível info. Agora, como aqui a gente fez algumas customizações,
no pacote raiz, ele está considerando o nível debug. Então, dessa forma, a gente consegue visualizar aí todas essas informações de forma mais profunda. E agora limpei aqui o console novamente, vou fazer aqui a mesma requisição. Vamos voltar aqui para ver. Olha só, ele me traz um nível aqui bem detalhista aqui mesmo, né? Vocês podem ver que o que definimos aqui dos logs apareceu aqui logo acima, mas aqui para baixo tem muitas outras coisas por trás que é com relação aí a logs do próprio framework, certo? Bom, então assim, dessa forma a gente consegue aí definir estes níveis. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar este login level root e vou deixar apenas esse daqui, que é o trace, a nível, né, de pacote, do nosso pacote com .ms.email, para que esses logs que definimos aqui dentro do controller, eles sejam visualizados, seja no console ou seja nos arquivos de logs que vamos criar também. Bom, e agora vou parar aqui a aplicação novamente. Ah, e só a nível de curiosidade, né? Aqui eu mostrei apenas 2 exemplos, né? Com relação ao root e com relação a este pacote específico da nossa aplicação. Mas vocês também, dependendo do caso, pode definir estes níveis para determinados pacotes, para determinados projetos do framework. Como, por exemplo, eu quero atribuir o nível debug apenas para o pacote framework web, né? Ou seja, envolvendo todas as classes ali do projeto Spring Web. Mesma coisa para pacotes com relação a datas, né? O Spring Data, Hibernate, entre outras coisas. Então, a gente tem aí uma flexibilidade quanto a configurações, né, de níveis de log conforme a necessidade. Ok, então até agora já visualizamos ali as diferentes formas, né, de utilizar esses níveis de logs, né, também como configurar de forma mais customizada para a gente sair do default do Spring. E o próximo passo vai ser com relação à estruturação destes logs. Como a gente viu anteriormente, né, os logs, eles aparecem quando a gente inicia a aplicação. Ele mostra algumas informações como hora, aqui o nível deste log, e com relação a quem está gerando este log e a mensagem. E vamos, então, definir uma estrutura mínima para estes logs. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente cria essa configuração para estruturar esses logs, mas o padrão ali vai depender muito da necessidade de cada negócio. Bom, para a gente, então, começar a estruturar estes logs, vamos precisar criar um novo arquivo .xml aqui dentro de Resources. Então, eu vou colocar aqui New File, e este arquivo ele tem que ter um nome específico. No caso, ele deve, né, se chamar log4j2-spring.xml. Ok, então, depois de criado este arquivo com essa nomenclatura, porque nas configurações, né, ele vai estar esperando essa nomenclatura para conseguir ler e entender quais são os padrões que vamos definir, vamos então criar essa estrutura de logs. Para ficar um pouco mais simples, aqui eu já deixei copiado e agora aqui a gente vai passar por cada uma dessas partes, né, cada uma dessas linhas do que contém este arquivo de estruturação de logs. Bom, ele é um arquivo XML, né? Então vamos definir aqui configuration status debug. E aqui dentro, vamos definir 2 appenders. O primeiro deles é com relação a qual que vai ser o padrão, ou seja, o pattern, que vai ser utilizado quando formos visualizar estes logs no console. Então, aqui embaixo, por exemplo, na hora que a gente vai visualizar estes logs no console, né, ele vai considerar este padrão que estamos definindo aqui. E o segundo appenders é com relação ao file, ou seja, vamos já definir qual que vai ser o padrão, que também vai conter estes logs dentro do arquivo, e também já vamos dizer aqui aonde que esse arquivo de logs vai ser criado, certo?
E depois disso, vamos definir aqui em loggers o root, qual que vai ser o nível, né, de logs para a raiz do projeto. No caso aqui eu coloquei info e aqui a gente coloca as referências destes appenders que definimos aqui em cima, que é o log2file. Então, ele vai considerar, né, essas configurações para os logs que vão estar nos arquivos e também log2console, né, as configurações aí, os padrões que vamos definir para visualizarmos esses logs via console. Bom, por que que é importante, né, de utilizarmos essa estruturação de logs, né, para padronizar isso, principalmente quando estamos utilizando de uma arquitetura de microservices, considerando que temos múltiplos microservices dentro dessa arquitetura, né, para a gente então conseguir ter este controle, este monitoramento, não podemos então deixar que cada microserviço ele defina ali um determinado tipo de log. Eles precisam, então, ter uma estrutura, né, um padrão, porque uma das boas práticas também, quando estamos utilizando de arquiteturas de microservices, é centralizarmos estes logs, utilizando, por exemplo, um padrão de observabilidade, que é o Log Aggregation Pattern, que é um dos microservices patterns para observabilidade. Assim, ao invés de termos que ficar monitorando esses logs que vão sendo gerados em cada um dos microservices, a gente consegue, então, centralizar todos estes logs em uma base ou em uma plataforma, por exemplo, como o Elasticsearch, e assim a gente consegue ter um controle e um monitoramento muito melhor. Bom, mas continuando aqui, depois a gente volta mais neste assunto, vamos agora visualizar e entender como que é este padrão que eu estou definindo. Então, tanto para o console quanto para o arquivo, né, file, vamos definir aqui o mesmo padrão. Aqui a maneira de definição é um pouquinho diferente, né, aqui a gente utiliza o pattern e aqui a gente só coloca este padrão entre as tags pattern, mas vocês podem ver que o conteúdo vai ser o mesmo. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro deste log2file. Primeiro, estamos definindo a estrutura, que vai ser mostrado a data que esse log está sendo gerado. Vocês podem ver que eu estou utilizando do padrão ISO 8601, né, que é um padrão de datas universal em UTC. Então, ele, diferente do que está sendo mostrado aqui neste exato momento, quando ele contemplar essa estruturação, este padrão, ele vai considerar não mais o horário da minha máquina, né, mas sim a hora em UTC. Bom, o segundo parâmetro, ele vai definir qual que é o nível deste log, né, se é info, se é error, se é warn, qual que é o logger, ou seja, qual que é a classe, por exemplo, que a gente definiu que está gerando estes logs, e por fim, a mensagem deste log, certo? Então, é uma estrutura aqui bem simples, bem básica. Lembrando aqui também que eu quero mostrar para vocês que neste site aqui, na documentação do próprio Apache Login, vocês podem ver, né, depois de forma mais detalhada, as opções de layouts, né? Então, vocês podem alterar, por exemplo, o padrão de datas, de cores, entre outras coisas. Aqui, por exemplo, se vocês quiserem alterar o padrão de datas, né, ele sugere várias formas, várias formatações, então isso aí vai depender muito da necessidade, vai depender muito do negócio, certo? Vamos utilizar então este padrão universal, que é o ISO 8601 em UTC. Aqui é apenas a nível de curiosidade, né? Então depois vocês podem olhar aí para fazer aí a customização de vocês. E agora, então, que já temos esse arquivo pronto, aqui em cima, olhem só, temos o pacote MVN, source, não temos nenhum pacote de logs, mas a partir do momento que a gente definiu agora este arquivo com essa estrutura de logs, né, considerando o console e também o arquivo de logs, ele também já vai gerar esses arquivos onde vão sendo, então, armazenados todos esses logs. Vou aqui iniciar a aplicação novamente. Agora vocês já podem ver que mudou, né, o padrão, o formato. Aqui
já está considerando o padrão ISO 8601 em UTC, então não está mais mostrando a data atual da minha máquina. Depois, na sequência, vem qual que é o nível, o logger e também a mensagem. Vou limpar aqui o console, vamos fazer aquele teste novamente, só para a gente dar uma olhadinha. Então, olha só, a data agora padronizada, o nível, qual que é o logger, ou seja, o nosso e-mail controller, e qual que é a mensagem que a gente definiu aqui dentro deste cada um desses logs. Então, assim a gente já vê que os nossos logs já estão estruturados. Outra coisa também, olha só, agora então já surgiu uma pastinha logs que foi criada com o arquivo ms-email, que é o arquivo que eu defini aqui dentro do log2file. O nome, né, da pastinha e o nome do arquivo. Então, se a gente agora olhar dentro deste arquivo, olha só, ele já vai me mostrar também todos os logs que estão sendo gerados e vai armazenando conforme vão sendo gerados aqui dentro do nosso ms-email.log. Então, pessoal, está tudo certo. E outra coisa também que eu queria novamente, né, ressaltar é a importância, então, de utilizarmos logs e principalmente esses logs estruturados quando temos aí uma aplicação de microservice, né? Então, a gente começa a implementar observabilidade com este controle, com este monitoramento, para a gente, então, conseguir visualizar o que está acontecendo nos múltiplos microservices que contempla uma determinada arquitetura. Bom, e uma das formas de centralizar, então, estes logins para a gente implementar o Log Aggregation Pattern é utilizar de uma plataforma como, por exemplo, o Elastic Stack e utilizar do Elasticsearch para armazenar todos estes logs de forma centralizada, ou seja, todos os microservices, eles, conforme vão gerando, né, cada um os seus logs, eles vão enviando esses logs para o Elasticsearch. Depois também a gente pode utilizar uma ferramenta dentro dessa própria plataforma, que é o Kibana, para visualizar esses logs. Para fazer todo esse envio desses logs para o Elasticsearch, podemos utilizar de ferramentas como Logstash, Filebeats, né? E também com relação à estruturação desses logs, quando vamos enviar para o Elasticsearch, podemos utilizar de um padrão que é o ECS. Eu até deixei aqui aberto para mostrar para vocês, que é um padrão que ele já transforma, né, esses logs no formato JSON, onde ele considera alguns campos default, como o timestamp, já utilizando ali do UTC, um outro campo que é o nível deste log, né, o log level, e também a mensagem que vai conter neste log. E então vocês podem utilizar deste padrão ECS, que já vem aí com este pattern, este layout pronto para enviar então os logs para o Elasticsearch. Apenas estou citando aqui para ficar a nível de curiosidade aí, para implementar então boas práticas e padrões de logging em arquiteturas de microservices. Bom, então todo esse código vai estar disponível no GitHub, é só vocês acessarem o link aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu joinha para que o YouTube também recomende para outras pessoas que também querem aprender um pouco mais sobre Spring e também sobre logging. E se você ainda não se inscreveu, não esqueça de se inscrever aqui no canal para sempre ser notificado quando eu trouxer mais conteúdos como esse, certo? Até mais!